God. Theologically, we call this double imputation. My sin goes to Jesus, Jesus' righteousness comes to me. Say, how do you do that? You don't. It's a gift. You receive it empty-handed. This is how it works. This is where Christianity is not another religion. This is where Christianity is not another punch list of do's and don'ts to receive a declaration of righteousness in the sight of God. This is altogether different, and it's really good news. And I really like teaching this, and I really get excited about it, and we really will forget it, and so someday I will tell you again. Esse vídeo ele está em inglês, as letras estavam um pouco visíveis ali, né? Mas se a gente for fazer um resumo desse vídeo, ele faz uma explicação bem interessante, explicando nós na condição de injustos, com Deus na condição de justo. Deus, na medida da sua justiça, que é sem par, né, Ele nos dá de presente a justificação. Não é algo pelo aquilo que eu faço, né, não é pelos meus méritos, mas sim, por quê? Por que, Adílis? Pela misericórdia de Deus. Como disse Martinho Lutero, essa foi a grande troca, né? Deus na condição de justo, nós na condição de injustos, né? Deus que não peca e nós como pecadores, né? Essa foi a grande troca, segundo Martinho Lutero, né? Um ato de amor, onde Cristo, Ele assume os nossos pecados, Ele nos imputa-nos, a justiça dEle, assim, dessa forma, Ele nos livra do pecado. 2 pontos que nós devemos levar em consideração, igreja, segundo a nossa lição, né? Que existe a necessidade da justificação. A necessidade da justificação, igreja, ele é um ato necessário, né? Até porque se a gente não for justificado, é impossível a gente ser aceito por Deus. O segundo ponto que nós devemos levar em consideração é o meio que nos torna alvos dessa justificação. Então, o primeiro, a necessidade da justificação. O segundo é o meio que nos torna alvos dessa justificação, né? Ou seja, como a gente já falou e está escrito na lição e na própria Bíblia, não é pelo aquilo que a gente faz, não é pelas nossas obras, mas sim pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. A justificação ela é uma obra graciosa, porque ela tem parte da iniciativa de Deus e não da nossa. Então, ou seja, não parte de mim, mas parte de Deus. Até porque a gente, na condição de ser humano, não merecemos coisa alguma. A gente não tem mérito algum. Por isso que parte da parte de Deus. A justificação, ela foi o pilar, eu diria o grande pilar, da reforma religiosa no século XVI. Eu diria que a justificação ela é um divisor de águas da história do cristianismo. Através dessa justificação, através dessa verdade, a igreja ela pôde se manter de pé e se mantém de pé até a data de hoje. Sem essa doutrina, eu diria que a igreja ela estaria caída. Então, louvado seja Deus pela essa misericórdia de Deus, por essa justificação que nós temos direito, né? A salvação, ela não é por um método humano ou por um mérito humano. Ela não decorre daquilo que o Rodrigo faz, daquilo que, igual o pastor ele falou ali, o Paulo, né, eu era tal, eu fiz tal, eu me formei em tal lugar, eu era o cara. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele não quer as coisas que nós fazemos. Ela é uma dádiva de Deus, né? Que nós podemos receber gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que alguns pecaram. Isso é verdade? Não, todos pecaram. Então, é muito claro
que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nem um sequer, então ninguém pode falar, eu sou o cara. Ninguém pode levantar as mãos. Até um exemplo que o próprio pastor ele perguntou quem que é ímpio aqui, levanta a mão. Ele falou, se você não levantou a mão, então você é mais ímpio ainda, porque eu levanto as duas mãos, eu sou injusto, ímpio, injusto. Né? Então, ninguém tem o direito de falar, não, eu bato no peito, não, eu sou o cara, eu faço as coisas certas, eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra, eu me consagro. Mas isso também não me dá direito de dizer que eu sou o cara. Então, como nós dizemos, todos pecaram e ninguém pode se taxar como justo. Né? Mediante a lei, jamais poderíamos ser salvos, porque a lei requer perfeição absoluta. A Bíblia diz que quem guarda a lei, mas tropeça num único ponto, ele torna-se culpado da lei inteira. Porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. No dia do juízo, irmãos, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pecados. Mas por esses quesitos, né, ninguém poderá ser justificado diante do tribunal de Deus. Nós jamais poderíamos ser inocentados, porque a Bíblia diz que não inocentará o culpado, e todos nós somos culpados diante do nosso juiz. Agora a gente abre um parênteses aqui para a gente analisar qual que é a misericórdia de Deus, né? Puxa vida, se na Bíblia está escrito que eu errei, né? Que eu sou pecador. E Deus está dizendo aqui que a gente não poderia ser inocentado porque a gente é pecador, então não tem uma contradição aí? É que a gente vê a misericórdia de Deus, né? Porque Deus ele sabe que a gente é pecador, mas ele fala, não, mas eu vou te justificar. Eu justifico você. Mas então, igreja, como que o homem ele pode ser justificado diante de Deus? Como que o homem pode ser justificado? Já que não é pelas minhas obras, enfim. Pela fé. Deus ele enviou seu Filho Jesus Cristo como representante, como nosso fiador. Aquele que assina ali embaixo. Aquele que assina o cheque e fala, não, eu vou pagar por isso. Como nosso substituto. Como nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Eu não sei vocês, mas eu não sei se eu assumiria o lugar de qualquer pessoa. Qualquer erro. A gente não quer assumir exatamente. Agora, quem dirá ir lá para aquela maldita cruz, aquela rude cruz? A gente sabe dessa história, a gente cresce na igreja ouvindo a história que Jesus morreu na cruz para salvar a mim, para salvar a você, para nos redimir das nossas culpas, dos nossos pecados. Mas e aí? O que isso tem feito a diferença na minha vida, na vida do Rodrigo? Jesus, ele morreu na cruz por nós. Tal foi o amor do Pai que ele amou tanto, em algumas traduções, de tal maneira, de tal forma. A gente não consegue mensurar esse tal maneira. O tal. O que é o tal para você? Eu não teria coragem. Teria coragem, Moacir? Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós. Ele satisfez a justiça de Deus por nós quando ele foi na cruz.
E quando Jesus ele estava pregado naquela cruz, naquele madeiro, naquela rude cruz, Deus ele lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Naquele momento, quando o nosso pecado ele estava lá sobre ele, naquele momento tremendo, o que a lei fez? A lei exigiu a morte dele. E ele morreu a nossa morte. Em nosso lugar. Ele morreu em nosso favor. De tal maneira que quando ele estava na cruz, ele deu aquele grito, aquele brado, né? Está consumado. Ou seja, está pago. Vocês não têm dívida. Está pago, eu paguei, eu assinei o cheque. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Por isso, igreja, então, diante do tribunal de Deus, você, eu, nós, igreja, que queremos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, né? A gente não tem mais culpa alguma. Não tem mais condenação. Né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela justiça de Cristo, nós estamos justificados. Somos declarados justos diante do tribunal. E não pesa sobre nós que temos Cristo, não pesa nada sobre nós que temos Cristo como Salvador das nossas vidas, nem uma condenação. Eu vou passar uma ilustração para os irmãos aqui. Eu vou pedir para a igreja imaginar um julgamento. Um julgamento parecido com um daqueles que a gente vê nos filmes. Onde tem o juiz com a toga, aquela toga preta, né, bonita, e o réu acusado. Agora imagine o réu. Ele está sendo acusado por coisas absurdas, por coisas terríveis, por coisas indesculpáveis. E o juiz, ao relatar o veredito final, ele olha bem no fundo do olho do réu, e ele diz o seguinte: você foi declarado inocente, pode ir embora. Você acha que o réu ele saiu triste ou se ele saiu alegre daquele lugar? Logicamente alegre. Se ele sair triste, né? Ele não é muito bem das ideias. Ele saiu alegre, saiu correndo. De repente, o juiz, o que ele faz? Ele tira a sua toga, aquela toga bonita, né? E o que ele faz? Ele assume o lugar do réu que deveria ser declarado culpado. Ele cumpre a pena que era para ser do rapaz declarado inocente. Então, quem fez isso, gente? Foi Jesus. Jesus fez isso. Jesus fez isso em nosso lugar e falou: ó, você está inocente, você é inocente. O que ele fez? Ele mandou o filho dele em nosso lugar. Isso, igreja, se chama misericórdia. E qual que é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Então vamos lá. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ou seja, a gente merece coisa boa? Vamos analisar bem. Você acha que nós, na condição de pecadores, a gente merecia algo bom? Não. A gente merecia o quê? Morte. Nós merecíamos morte. Só que misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós merecíamos a morte, mas Deus não nos dá a morte, Deus nos dá a vida. E graça?
A graça é quando Ele nos dá o que não merecemos. Então nós não merecíamos coisas boas, nós não merecíamos a redenção, nós não merecíamos o Espírito Santo, nós não merecíamos aquilo que vem de Deus, mas Ele nos dá. E Ele nos dá um pouquinho só, né, igreja? Não, Ele nos dá sem medida, 100%. Então essa é a diferença entre graça e misericórdia. Vou pedir para o Celcinho passar ali, por gentileza. Eu vou pedir para a mídia passar ali, por gentileza. Enfim, vamos continuar aqui. Então, essa graça, essa misericórdia que Deus concede a todos nós, né, através dessa declaração graciosa, através do sacrifício amoroso de Deus por todos os seus filhos, né, nós vamos agora para as perguntas. Eu vou pedir, por gentileza, para o Paulinho, por gentileza, responder a primeira pergunta. O que é justificação? Comente em base em Romanos 3, 21 e 22 e no item 1. Fala, Andrade. Eu estava vendo a pergunta, né, já estive estudando e dando uma olhadinha aqui e pensando comigo, né, essa questão da justificação, né, a justificação pela fé em Jesus Cristo, né, e pensando quando você disse ali, né, num julgamento, né, eu fico pensando a situação de uma pessoa que está sendo condenado e de repente é nomeado um defensor para essa pessoa, porque todas as pessoas hoje, né, pela justiça, pela a nossa Constituição, tem direito, né, tem direito a um defensor, né? E eu fiquei imaginando aqui e pensando que todos nós estávamos condenados e de repente Deus, pela sua infinita misericórdia, né, Ele nomeia um defensor para nós, né? E a gente vê que através da confiança, porque uma pessoa quando está sendo condenado e ele vai participar de um julgamento e ele sabe que ele cometeu crime, o pensamento dele é que ele vai ser condenado, né? Aí quando é nomeado um defensor para ele, parece que ele deposita toda a confiança naquela pessoa, né? Então por bem ou querendo ou não querendo, ele vai ter que depositar a confiança naquele defensor, né? E a situação nossa não era tão diferente, e não é tão diferente do que acontece. Porque se a gente não depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, que é o nosso defensor, que é quem nos vai justificar, então, quer dizer, nós permanecemos condenados, seremos condenados, né? Mas a partir do momento que nós depositamos a fé em Jesus, né, e nós somos contados com aqueles do qual Deus propôs, né, porque ali no livro de Romanos está dizendo, né, todos aqueles que foram propostos segundo o sangue, né, segundo o sangue de Jesus Cristo. Então, através do sangue de Jesus Cristo, nós somos justificados, né? Então, o nosso defensor, o nosso justificador, é uma pessoa justa e uma pessoa que foi nomeado por Deus para nos justificar. Então, esse é o meu pensamento com relação a isso e é o que eu entendi. Então, a nossa justificação, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Porque condenado, todos nós cometemos o pecado, participamos, e estávamos condenados, e Deus ele poderia ter
ter dado a condenação. Só que Deus, ele não age, ele não tem esse mesmo sentimento que nós temos. Porque quando alguém comete qualquer coisa, qualquer infração, a gente tem, além do sentimento, né, que a pessoa tem que pagar por aquilo, a gente contém uma ira, né? E a gente vê, né, que Deus, o sentimento de Deus, parece que ele é diferente do sentimento humano, né? Deus viu que todos estávamos condenados e Deus, ele monta uma estratégia. Por quê? Porque ele tem misericórdia, né? Segundo a misericórdia de Deus, ele oferece, olha, todos estão condenados, mas através da sua grande misericórdia, ele oferece o seu filho, né? Ele mesmo estabelece um plano de resgate, um plano de justificação, e ele oferece o seu filho em nosso favor. Alguém mais quer comentar a primeira pergunta? Por gentileza, Moacir. É um negócio muito interessante. Essa dívida foi paga. Existe uma forma, existe uma necessidade de que você aceite que essa dívida foi paga por você. Aqui no próprio livro de Romanos, você vai encontrar aí um pouquinho para frente, onde o apóstolo diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles foram justificados, pois, pela fé. É uma sequência de coisas, né? Mas ele disse aí no capítulo 2, verso 23, ou 3, verso 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Eles estavam fora. Capítulo 1, verso 12 de João. Veja que sequência maravilhosa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus dá o seu filho para morrer por nós. Nosso merecimento era morte. Nós tínhamos uma dívida que precisava ser paga. Mas nós não teríamos como pagar. Salmo 49, se eu não me engano, diz o seguinte: que daria o homem pela salvação do seu próximo? As suas riquezas se esgotariam antes, porque o preço da salvação de uma alma é muito cara. O salmista diz isso, já lá atrás. Você citou aí, século XVI, quando o ministério papal recebia indulgências, recebia valores para perdoar os pecados. Aí vem um monge lá de dentro da própria igreja e cria aquele rebu todo, você citou o nome dele aí, Martinho Lutero, e diz que não é assim. A justificação é pela fé. Então aí foi a revolução propriamente dita, porque não mais, porque hoje ainda tem gente perdoando pecado, tem gente enriquecendo a tua vida, fazendo você ficar rico, fazendo você fazer horrores, a troco de boas ofertas, uma porção de coisas, mas não é assim. Então, você chega naquele ponto que está lá em Jó, até o que não é inocente será justificado pela tua justiça. Então, quem é que é o justo? Jesus. Jesus. Que morreu porque eu não podia morrer, e se eu morresse também não ia resolver, não ia pagar a minha conta. Mas há uma necessidade, o que precisa ser entendido, é que você tem que aceitar essa justificação. Você aceita essa justificação como? Quando você reconhece, quando nós reconhecemos que a morte de Jesus foi por mim e por você. Resolveu o nosso problema. Daqui para frente, tudo que nós fazemos não é para a salvação. Nós fazemos por gratidão. Você foi bom comigo, eu serei bom, deverei te agradar. É o caso do casal. Eu vivo para agradá-la e ela vive para me agradar.
quisermos ter uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida feliz para ambos, eu agrado e ela me agrada. É uma via de duas mãos. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu próprio filho para pagar uma conta que não era dele, mas era da humanidade. E o mais interessante, não foi morreu um para um, morreu um por todos. Aí está a grandiosidade e é o que nós precisamos notar também, o sofrimento de Jesus na cruz. Porque não foi por um, nem por dois, nem por 100. Foi por milhares. Foi por milhares. Foi por todos quantos o receberem. Então, essa justificação não é porque você é justo. Você é justificado pelo outro. Pelo justo que estava lá. Tinha uma conta que devia ser paga, e eu não podia pagar, você não podia pagar, ninguém de nós podia pagar. Então, o credor dessa conta deu o pagamento. Ele não perdoou a conta. Ele não perdoou. Perdoar seria mais fácil, né? Mas não, ele pagou a conta com a morte do seu filho. Então, talvez seja meio complexo para entender o todo, mas a realidade é esta. O credor não perdoou a conta. O credor recebeu a conta. Porque o filho dele morreu para pagar. E veja bem, o planejamento dele era tão especial que lá quando o homem pecou, ele já tinha um plano. E daí diz o próprio apóstolo Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos. Tinha um tempo onde essa conta deveria ser paga. Foi paga. E eu aceito essa conta como paga. Daqui para frente, só devo ser grato pela conta que eu não podia pagar e que ela foi paga. A justificação é uma obra graciosa, é uma obra maravilhosa de Deus. Né? Parte, igual nós falamos no início, de Deus e não da nossa parte. Né? Até porque nós não merecemos coisa alguma. Então, a justificação é algo maravilhoso de Deus, é algo que vem de Deus para as nossas vidas. E a gente é justificado pela fé. É engraçado que uma coisa liga a outra, né? É engraçado que se a gente não fizer isso, se a gente não buscar essa justificação pela fé, Deus ele não se agrada da gente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É engraçado que um fato leva a outro, uma coisa leva a outra. Segundo a pergunta, por que a justificação é necessária? Presbítero Edivaldo. Há um mês atrás, a questão de um mês atrás, nós tivemos uma matéria no seminário a respeito da justificação. E os irmãos mais antigos e mais afoitos, eles começaram a acusar o pastor José Lima de estava indo contra a nossa doutrina, porque era justamente a matéria era sobre a justificação. Então o pastor José Lima estava pregando contra a doutrina promessista. Por quê? Porque durante muito tempo os adventistas encheram o peito e falaram assim, se você não guardar o sábado, se você não for abstinente, você não vai ser justificado. E o pastor José Lima falou assim, você não precisa nada disso para ser justificado, dando margem para as outras igrejas que nos acusam. E na realidade, durante muito tempo nós pensamos errado, porque não são as nossas obras de justiça que vão nos justificar, que vão nos levar a ser justificado. É a fé em Jesus Cristo. Muitos distorcem a Bíblia e falam assim, que o fim da lei é Jesus Cristo. E fala assim que Jesus Cristo nasceu, fez o sacrifício, então acabou, então não precisa mais nada. Mas na realidade sim, o objetivo da lei é nos levar a Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou confrontado pelos meus erros, e aí eu entendo o meu erro, vejo que eu preciso de perdão, preciso ser justificado, e aí eu vou a Jesus Cristo. E quando eu vou a Jesus Cristo, sem ter guardado o sábado, sem ter sido abstinente, sem ter feito boas obras, mas eu entendi que eu preciso desse Jesus Cristo. Assim como Abraão e Paulo tratam muito essa questão. Abraão não foi justificado pela fé, pelas obras que ele fez. Nada que ele fez de bom, ele foi justificado. Mas ele foi justificado pela fé em Jesus. Então, a justificação é importante por quê? Porque todos estávamos afastados de Deus. Estávamos distantes de Deus.
Isaías, ele trabalha bem isso quando ele fala assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Quando eu entendi, quando eu fui confrontado pela lei, pelas coisas que eu precisava praticar, que a Bíblia me mostra, que eu estava errado e que eu necessitava de Jesus, eu fui até Jesus. E quando eu fui até Jesus, mediante a fé, porque eu criei naquilo ali, eu entendi que eu precisava desse Jesus Cristo. E quando eu falei, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, aí Jesus, diante do Pai, ele me justifica. Ele faz todo o processo de justificação. E aí Deus chega e declara assim, você está justo. Não por nada de bom que eu tivesse feito. Mas agora, depois dessa justificação, aí entra aquilo que as pessoas não estavam entendendo que o pastor José Lima falava. Que tudo aquilo que nós fazemos após a justificação, que é guardar o sábado, que é ser abstinência e tudo mais, é um segundo processo na vida do crente, que é o processo de santificação. Então, por que a justificação é necessária? Porque nós estávamos separados de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas através da justificação ele pega e nos traz para perto. Aquela barreira que Isaías fala que existia entre nós e Deus, através dos nossos pecados, foi quebrado. E nós tivemos acesso ao Pai através da justificação em Jesus Cristo. Agora, todas as nossas obras de justiça, que nós olhamos e dizemos, Senhor, mas eu faço isso, Senhor, eu faço aquela outra coisa, porque está na Tua palavra, tudo isso é o quê? É o processo de santificação na vida do crente. Mas a justificação não é pelas nossas obras, não é por nada de bom que a gente faça. A justificação não é por isso, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Todas essas outras coisas, elas vão contribuir para a nossa santificação. Olhar para a palavra de Deus, olhar para os mandamentos, olhar para as leis, olhar para isso que nós devemos fazer, para a pregação do Evangelho, cantar aqui na igreja, tudo isso é um segundo processo, que é o processo de santificação na vida do crente. O presbítero Adinel? Importante que aquilo que o Edivaldo falou, né? E nós vemos na prática, quando Jesus estava na cruz e aquele ladrão o aceitou, ele foi justificado por Cristo, né? E aquele homem, né, não era uma pessoa, poderia até crer, enfim, obedecer algumas coisas, mas enfim, ele estava sendo condenado porque ele tinha culpa, né? Diferentemente de Jesus, ele estava sendo condenado porque tinha culpa. Nem por isso o Senhor diz, olha, não posso justificar porque você não guarda os mandamentos, né? Certamente ele roubava, talvez matava, enfim. Então ele não poderia ser justificado. Então a justificação, de fato, não é pelas obras, é pela fé. A fé em Jesus Cristo, a fé em Deus. Então, como diz o autor e o Edivaldo falou, Abraão foi justificado não pela circuncisão, mas pela fé, né? Pela fé em Deus. Isto, obviamente, não dá margem também para as pessoas falar, não, aí se eu tenho fé em Jesus, eu não preciso guardar os mandamentos, né? Pelo contrário, lá em Apocalipse está escrito assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então são as duas coisas, né? Não adianta você falar que tem fé se você não mostra a sua fé pela obediência à palavra de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você pode agradar a Deus dizendo que tem fé se você não obedece, se você não cumpre a sua palavra? Um outro versículo bíblico também é dito por Paulo, né? Lógico, a palavra é de Deus, a inspiração é do Espírito Santo, mas é escrito por Paulo que diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes a estabelecemos. Amém. Amém. Vamos para a terceira pergunta, então... Sérgio? Só para complementar aqui, os irmãos já responderam muito bem, mas a pergunta diz assim, por que a justificação é necessária? Então eu olho para todo ser humano, e já foi comprovado cientificamente que todo ser humano ele tem uma necessidade lá dentro do interior, né, do ser humano, há uma necessidade, há uma carência, e essa carência é a carência de Deus. E hoje a nova era prega que não precisa de Deus. Você mesmo é um Deus, você procura Deus em diversos lugares, em diversas coisas, e você vai encontrar. E a Bíblia diz que não, né? Nós só vamos encontrar Deus quando nós buscarmos de todo o coração. Mas para que isso seja possível, nós precisamos ser justificados. E se nós não formos justificados pela obra de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, nós não podemos nos apresentar diante de Deus. Todos os seres humanos vão procurar Deus, todos os seres humanos têm a carência de Deus,
mas só vão ter direito de se aproximar de Deus através da justificação. Ok, vamos lá para 3. Alguém pode responder a 3 para mim? Antes de eu pedir? Ok. Temos algum mérito na obra da justificação? Por quê? Baseie-se em Romanos 3, 23, 24 e 27 e no item 1. Moacir, você pode responder para mim, por gentileza? Ezequiel, por favor. É que ninguém se manifestou, então eu prefiro indicar. Temos algum mérito na obra de justificação? Nenhum. Eu era devedor ao diabo e eu não tinha como pagar essa dívida. Ele me tratava como escravo. Essa dívida só podia ser paga por alguém que fosse justo. E olhando Deus dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer que pudesse pagar a dívida. Então, nós não tínhamos mérito nenhum. Não éramos merecedores de nada. Nós não tínhamos como fazer isso a não ser através de Jesus Cristo. Então, por que nós não podíamos? Porque nós éramos escravos. O escravo não tem poder, não tem voz, não tem o que fazer. Tudo que ele faz é para o seu senhor, tudo que produz é para o seu senhor, tudo, ou seja, nós éramos assim em relação ao pecado. Então, nós não tínhamos mérito nenhum. Como disse Paulo, o verso 23, pois todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E Deus, sendo justo, pega um justo e manda este justo agora não mais sujeito ao pecado, não mais subordinado ao diabo, como nós estávamos, e ele faz a redenção. Como você disse no início, ele pagou a dívida. Não foi perdoada, foi paga. Hoje, no comércio, quando a gente faz algumas concessões, em futuras negociações a gente lembra, mas naquela outra negociação eu te dei um desconto, hoje eu não posso. Nós tínhamos feito uma concessão, nós tínhamos perdoado alguma coisa numa outra negociação. Hoje o diabo não pode nos acusar em nada. Eu dei alguma coisa. Não, ele não deu nada. O que nós devíamos foi pago por Cristo por nós. Então nós não podíamos fazer nada nessa obra de justificação. Deus fez por nós. Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, nas obras lá, nas leis, uma vez perdoados por Cristo, justificados por Cristo, eu não vou mais matar, eu não vou mais roubar, eu não vou mais. Ok. Fui justificado. Se eu fizer, eu continuo sendo justificado, porque o preço do meu pecado foi pago na cruz. Mas eu vou responder pelos meus atos. Eu continuo sendo sujeito às causas, pelos efeitos do que eu fiz. Então, todas as vezes que nós pecarmos, ou que nós, mas eu não estou mais subordinado à lei, tudo bem, você não está subordinado à lei, continue fazendo. Você vai responder pelo preço da lei, porque a lei diz para mim que eu estou errado e em cada erro que eu cometo, eu vou assumir as consequências do que essa lei determina. Mas estou justificado? Sim, estou justificado. Mas eu ainda não estou salvo, porque o único justo foi Cristo. O único justo é Cristo. E nós estamos num caminho buscando sermos justos como Ele é, mas nós seremos isso lá no futuro. Por enquanto, ainda estamos subordinados a essa coisa chamada pecado. Embora Cristo já fez por nós todo o sacrifício que deveria ter sido feito. Amém. Por nós, né, irmã Esther? Foi por nossos pecados, exatamente. Pergunta 3. Alguém mais gostaria de comentar? Não? Número 4. Por que a morte de Jesus envolve um alto preço em um ato de justiça? Comente com base em Romanos 3, 25, 4, 5, 25 e no item 2. Quem eu vou pedir? Adilis, por gentileza. Rodrigo, na verdade, nós vemos aqui, por que envolve um alto preço?
porque custou o sangue de Jesus, né? Uma coisa até que eu estava pensando na lição de sábado passado, né, Moacir? Nossa, a gente via assim, uns textos muito pesados, né? Muito pesados para nós, né? Por quê? Porque joga na nossa cara a nossa condição, né? Ele nos expõe a nossa realidade, né? E hoje nós estudamos que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Então, a gente tem que procurar dar valor, né, a isso. A gente percebe assim tantas pessoas com boas intenções, né, que já passaram, né, pelo mundo, né, mas mesmo essas pessoas com toda boa intenção, eles não têm a condição de salvar-se a si mesmo, né, e muito menos de salvar outra pessoa, né. São tantas pessoas que passaram por esta vida, né, e tentaram tomar o lugar de Jesus, mas eles não têm condição nenhuma de tomar o lugar de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele é o único caminho, né? O sangue de Jesus é o único caminho para a nossa salvação, né? Por mais bons, né, que nós sejamos, né, nós não temos condição de salvar a nós mesmos, né? Porque a gente conhece tantas pessoas boas na vida, né? Tantas pessoas que já passaram pela nossa vida e são realmente pessoas muito boas, né? Pessoas maravilhosas, né? Tem pessoas que poderia bater no peito e dizer, poxa, mas eu sou bom, né? Eu não preciso de guardar mandamento, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, né? Mas pela palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? É isso que o apóstolo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sentença que Deus havia dado para nosso pecado era a morte, né? Quando ele alertou o homem de que se o homem pecasse, o homem morreria, então Deus tinha dado uma sentença. E havia a necessidade, né, de o homem morrer, mas Jesus, ele toma esse lugar, né? Por quê? Porque Deus é justo. Eu fico pensando assim, poxa, Deus poderia simplesmente ter dito, vocês estão perdoados do pecado de vocês, né? Mas Deus havia colocado a palavra dele, que havia necessidade de morrer, né? E Jesus, ele tomou o nosso lugar, né? Então foi por isso que não vai existir outro caminho, né? Porque Jesus, ele foi o único que teve essa condição, né? De ele não participou do pecado, ele não tinha pecado, mas ele tomou o nosso lugar. Tudo aquilo que nós merecíamos lá, como fala de ser zoado, de ser zombado, de ser injuriado, de ser cuspido, de ser tantas coisas, Jesus tomou isso no nosso lugar, né? E se fez a nossa justiça. Então, a gente deve sempre procurar valorizar, porque realmente é pela fé, né, moço? É pela fé, não tem outra maneira, né? É você aceitar, né, que o teu Salvador é Jesus, né? Que o teu advogado, né, como o Paulo falou lá, que aquele que vamos dizer assim, que o Estado ele oferece para você é o que Deus nos ofereceu, é Jesus. Então não tem outra maneira. Não adianta você nascer e você morrer sem nunca ter feito maldade, você jamais vai conseguir ser salvo por você mesmo. Tem que passar pelo sangue de Jesus. Então, teve um preço muito alto, né? Quando a gente lê essas histórias assim, a gente vê que tem um preço muito alto. Quando a gente estuda, né, uma lição como a lição de sábado passado, até estava comentando com o Moacir, nossa, Moacir, mas que lição pesada, né? Poxa, porque ele nos expõe a nossa condição. Tanto judeus como gentios, todos pecaram. Estavam todos na mesma condição. Uns se achavam melhores do que os outros, mas eram hipócritas, né? Então, porque todos estavam na mesma condição, não tinha condição de salvar-se a si mesmo. Mas Jesus, ele tomou essa condição, ele se fez, né? Ele mostrou a justiça de Deus quando diz que teria que morrer, né? E Deus não ia voltar atrás, e ele morreu, ele pagou o preço, e agora cabe a cada um de nós, né, colocarmos as nossas vidas nas mãos dele, né, e passarmos por esse caminho. Quando a gente vai fazer uma compra, em qualquer lugar que seja, você procura saber, lógico, do produto, enfim, o serviço que você vai comprar, mas você, entendo eu,
que a maioria das pessoas, ou quase todas, enfim, elas querem saber do preço, né? Eu não vou simplesmente lá em determinada loja, de determinado departamento, ó, eu quero esse computador aqui. Não, primeiro eu procuro me saber, me informar. Quanto custa esse computador? E o vendedor vai falar, é tanto. Eu vou pensar, opa, acho que ainda não é para mim. Eu vou procurando outro até que se encaixa aí no meu perfil econômico, enfim, na minha necessidade. Quanto custa? Ó, esse aqui tá tanto. Opa, tá mais barato que aquele primeiro. Eu queria aquele primeiro, mas eu não posso. Mas eu pergunto o preço. Você pergunta, Paulo? Ou você já vai comprando assim? Você pergunta? Talvez alguém aqui, né, não pergunte. Louvado seja Deus por isso, né? Mas eu pergunto. E Deus, o que ele fez? Ele perguntou quanto que custaria? Não, ele não perguntou. Ele pagou. Está pago. Altíssimo, irmã Esther. Edivaldo? É interessante que Deus, já desde o princípio foi mostrando que vida se paga com vida, né? Então, quando o homem pecou, antes de pecar, Deus já falou assim, olha, se pecar, vai morrer. E aí o homem pecou. Não morreu no primeiro momento, mas já em substituição à morte do casal, que deveria morrer naquele momento, Deus matou um cordeirinho, que já prefigurava aquilo que Jesus iria fazer, porque vida se paga com vida. E ao longo da história, talvez hoje a gente nem entenda tanto isso, mas os judeus eles tinham obrigação de entender, porque Deus foi dando leis que já mostrava o que Jesus ia fazer. Quando Deus dá a lei do parente próximo, do resgatador, que era um parente de sangue, um parente próximo que deveria resgatar as dívidas daquele que estava endividado e tudo mais. Tudo isso Deus já foi dando leis para mostrar ao homem como as coisas deveriam acontecer. E aí Jesus Cristo era necessário se fazer o nosso parente próximo para nos resgatar dessa dívida. Não tinha, então o Adilson colocou numa situação, Deus podia, mas o próprio Deus criou leis mostrando assim, a vida se paga com vida. E tem que ter um parente que vai resgatar. Então, se todos nós pecamos, precisou alguém se tornar o nosso parente para pagar a nossa dívida. E aí o que precisava? Tudo bem, Jesus é parente nosso, mas ele vai pagar? Vai pagar. Mas como que ele vai pagar? Aí Deus já tinha mostrado, paga com a vida. Porque vida se paga com vida. E aí Jesus veio, nasceu de mulher, teve que se fazer homem para ser o nosso parente próximo, o nosso resgatador. E quando a gente olha para a história de Ruth, né, a gente vê que já Boaz prefigurando a Jesus Cristo e Ruth prefigurando a humanidade, né, onde aquela mulher que estava condenada a viver na miséria, ela tem um parente de sangue que ali é resgatada da miséria dela. E nós estávamos na mesma situação. A humanidade fadada à miséria. Aí vem Jesus Cristo, se faz homem, paga a nossa dívida com a própria vida, esse é o preço que Deus já tinha lá atrás já dito, mostrado, dando-nos a entender, e Ele nos resgata. E aí nós entendemos que a nossa dívida está paga. Aí eu olho para toda essa história que é me contada. Eu que ainda não aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu olho para toda essa história, e aí eu sou levado a entender a minha condição de pecado, aí eu sou levado a Jesus Cristo, aí eu entendo e falo, Jesus Cristo, eu quero isso para mim. Aí eu sou justificado. Quando eu aceito esse Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu falo, Senhor Jesus Cristo, obrigado por pagar o preço que era a minha dívida. Eu que tinha que pagar, mas não tenho condições, mas o Senhor pagou por mim. E eu entendo isso e hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Aí Jesus Cristo diante do Pai fala, Pai, olha. Aí Deus fala assim, está justificado. Interessante, né, que essa justificação, complementando o que você falou, Moacir, é para aqueles que estão em Cristo. Tem uma condição, né? Ok? Uma Bernardina? Tá, Jesus morreu. Graças a Deus que ele morreu. Nós não precisamos morrer. Mas e agora? O que nós fazemos com a morte dele?
o que é que ele fez com a sua morte? Ele morreu. Aí nós nos alegramos, porque o verso 25 de Romanos 4, ele completa essa coisa linda e maravilhosa que nós estamos falando aqui. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, se Jesus somente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ai de nós, nós não seríamos justificados, segundo o que a Bíblia diz. Né? Ele morreu, pronto, foi sepultado, e daí? Né? Nós somente seria visto as nossas transgressões, e por isso ele havia morrido. Mas ele ressuscitou, e é isso que nós nos apegamos. E nós dizemos, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, a nossa verdadeira justificação está não propriamente na morte de Jesus, mas na sua ressurreição, segundo o que a Bíblia está dizendo. Se ele não tivesse ressuscitado, nós também iríamos morrer, né? A nossa transgressão estava perdoada, mas nós não estávamos justificados, segundo o que a Bíblia diz. Ou então, eu estou lendo errado aqui. Né? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a ressurreição dele é um selo, eu entendo assim. A ressurreição de Jesus é um selo que prova a nossa justificação. José, você quer falar? Não? Então tá bom. Vamos ali ao item 2, tá? A obra divina da justificação sugere-nos humildade. E o segundo tópico ali desse item, a obra divina da justificação sugere-nos compaixão. Então, nenhum de nós podemos bater no peito igual eu falei ali, né? Linguajar meio moleque, né? Eu sou o cara. Ninguém pode falar eu sou melhor que você, ou vice-versa, né? Judeu, ele não é melhor do que gentil, e gentil não é melhor do que judeu. Até porque a gente não pode se vangloriar dessa justificação, né? Porque não foi algo que eu ganhei porque eu fiz aquilo, não. Eu ganhei aquilo ou eu ganho aquilo porque Deus é misericordioso. Ele me dá sem medida, sem par, não mediante as minhas obras, aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, aquilo que eu vou fazer, não. É mediante a misericórdia de Deus. E por ser um Deus misericordioso, Ele me presenteia, né? Igual o vídeo ali, não é preço, é um presente. É um presente que eu te dou. Então é um presente de Deus, não por meu merecimento. Então isso submete-se ao quê? A humildade. Eu ganhei então, mas não é por mim. É porque Ele me deu. Sugere-nos compaixão, né? Por que sugere compaixão, irmãos? A gente acaba sendo redundante nas coisas que a gente acaba falando, né? Mas é um ciclo. É um ciclo das coisas que a gente já sabe, das coisas que a gente relembra, que Deus, Ele demonstrou compaixão por cada um de nós. Né? Se Deus não tivesse enviado o Filho dele, que Jesus, né? Uma mãe, ele pede tem 3, 4 filhos lá. Fulano, vai fazer isso. Cicrano, vai fazer aquilo. Ah, mas manda o fulano, mãe. Ah, mas manda, olha, ele não está fazendo nada lá. Vamos parar para pensar, irmãos? Lógico, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nunca ia fazer isso, mas vamos pensar, né? Deus, vai lá, filho, e morre. Ah, eu vou morrer? Eu?
Ah, manda fulano aí, vê se ele pode fazer isso. Não, não foi isso que aconteceu. Então, a obra divina da justificação sugere-nos compaixão, ou seja, né, o amor de tal forma pelo ser humano foi de tal forma que ele teve que fazer isso. Teve que ter derramamento de sangue. Teve que ter uma morte. Teve que ter um sofrimento. Teve que ter humilhação. Teve que ter pisadas. Teve que ter cuspes, zombaria. Teve que ter isso. Para mostrar o grande amor de Jesus Cristo em nosso lugar. Número 5. Ionil, você pode responder? Depois nosso irmão Genésio. Eu vou passar para o Genésio, então. A número 5, Genésio. Por que a justificação nos sugere humildade? Em nossa salvação, existem méritos em nós pelos quais devamos nos gloriar? Nenhum ser humano poderá se orgulhar de haver sido justificado, pois a justificação não é baseada em mérito humano, mas sim na graça divina. Nós que estamos aqui, todo ser humano não tem mérito nenhum para ter a salvação. Se não foi através do nosso Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para dar perdão dos nossos pecados, se não foi por Ele, jamais nós estaríamos aqui. E nós não temos mérito nenhum de levantar as mãos e falar assim, não, eu sou bom, eu sou melhor. Não. E o escritor fala que nós temos que fugir de imaginar que nós somos melhores que os demais, né? Nós temos que fugir, nós não é melhor. Como o judeu não é melhor do que o gentil não é melhor do que o judeu. Somos nós. Hoje nós estamos aqui porque um dia uma pessoa pregou o evangelho para nós. Nós devemos se humilhar perante as mãos potentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós deixamos de falar, muitas horas, de falar das outras denominações, olhamos para nós. Se nós estamos aqui, vamos olhar para aquelas pessoas, né, lá fora, né? Porque nós não somos melhores. É pela graça de Deus, pela graça divina que estamos aqui, que estamos caminhando cada dia, dando um passo para perto de Cristo, né? Cada dia mais santificar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça. Mais alguém, irmãos? Nosso irmão. Paz do Senhor a todos. Nós sabemos, já foi muito bem comentado, que a justificação não é nenhum mérito humano. Ela vem exclusivamente da parte de Deus. Mas o que eu analiso aqui também, que não há razão e motivos para as pessoas se desanimarem. Não, mas é difícil mesmo, né? Ninguém é justo, ninguém é santo, né? E isso cria-se um desânimo. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos sim reconhecer o nosso pecado, que somos pecadores, dependentes da graça de Deus, mas buscar de Deus a força para que possamos realmente resplandecer e cumprir a nossa missão como verdadeiros vasos, ainda que nós somos vasos de barro, que tem as suas fragilidades e às vezes pode até se quebrar, mas devemos lembrar que dentro desse vaso, que é o nosso corpo, está uma preciosidade, a riqueza que é Cristo em nossas vidas. E isso requer humildade, que reconheçamos o nosso pecado. Porque eu sempre costumo imaginar, no céu a gente vai ter surpresa. A gente vai ter muita surpresa. A gente vai encontrar ladrão da pior espécie, assassinos, pessoas da pior espécie, você pode imaginar, a gente vai encontrar lá. Porque isso, o que isso revela? Pessoas que aceitou a Cristo, se arrependeu verdadeiramente, houve um arrependimento genuíno e autêntico, e Deus aceitou essas pessoas. Hoje a sociedade costuma muito olhar para quem é bonzinho, na base da troca de favores. Deus não vê isso. Então nós devemos imaginar que o padrão, a forma de Deus julgar, analisar, ela é totalmente diferente, ao contrário do que nós imaginamos. Então a justiça de Deus excede o nosso entendimento, a nossa visão. Então a salvação é para aqueles que valorizam o sacrifício, mas para aqueles que se arrependem, aquele que confessa e deixa,
alcance a misericórdia, para que possamos realmente nos achar, né, algo, digamos assim, entre aspas, dignos, né, de salvação. Porque Deus realmente vem buscar aqueles que realmente dão valor, mas que têm uma vida santificada, diferente. Então essa lição não é para a gente desanimar, né? Ah, ninguém merece, todo mundo vai ser condenado, perdido mesmo. Não é assim. É que nós devemos reconhecer a nossa fragilidade, mas buscar de Deus essa motivação e ter uma vida arrependida, confessar o nosso pecado. Amém. Adinel, você pode fazer a última? Sérgio comenta 5 e o Adinel fecha com a número 6, tá? Sérgio? Irmãos, eu só queria fazer um comentário aqui. Nós podemos nos gloriar sim, Rodrigo, né? E nós devemos nos gloriar, mas na cruz de Cristo. E como é maravilhoso nos gloriar lá, né? Porque a gente sabe que lá é vitória e a vitória é na certa. O apóstolo Paulo diz assim, se tivermos que nos gloriar é na cruz de Cristo. Ele até brinca, ele diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Ou seja, quem é que vai nos matar? Né? Se Jesus já acabou com a morte, não há mais morte. Agora o justo, nós dormimos, mas em Cristo nós temos a vida eterna. Então nós podemos nos gloriar e nos devemos, mas na cruz de Cristo. Né? Então eu só gostaria de fazer essa colocação. Se formos nos gloriar, é na cruz de Cristo. Porque os nossos atos de justiça não têm valor, mas na cruz de Cristo, sim. Porque a justificação nos sugere compaixão, qual deve ser a nossa atitude diante daqueles que sofrem com os danos do pecado? Irmãos, Cristo nos justifica pela sua compaixão, pelo seu amor, não é pelos nossos méritos, né? Nós vimos na lição anterior os condenados, todos condenados, né? Porque se olhar para o que nós fizemos, para o que nós fazemos, pelos nossos méritos, nós estamos perdidos. Mas agora, olhando para o amor, para a graça de Deus, para a compaixão de Jesus Cristo, nós nos tornamos justificados pela fé e alcançamos, né, a eternidade. Esse é o nosso grande objetivo. E aí nós olhamos assim, bom, o que foi que nós fizemos para ser merecedores? Nada. Né? Não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E agora, olhando dessa forma, como nós devemos nos portar diante das pessoas que ainda não foram justificadas pela fé? Né? Devemos olhar para elas com compaixão, com amor, com misericórdia. O mesmo amor com que Cristo nos amou é o amor com que nós devemos amar essas pessoas. Eu comentava ontem, estudando em casa, com a Sueli e com a Gleice, que muitas vezes as pessoas, vamos dizer, pregam o evangelho e sentem assim, bom, fiz a minha parte, né? Eu já preguei para o fulano, né? Se ele não quiser aceitar ou não quiser, isso é um problema dele. E eu entendo que é muito mais profundo. Eu não devo simplesmente olhar dessa forma. Eu vou pregar, eu vou falar do amor de Deus, mas eu tenho que fazer mais por essa pessoa. Eu tenho que sentir compaixão por ela, orar por ela, jejuar por ela, né? Até que ela alcance, que ela entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida e alcance também a justificação pela fé. Né? Quando a Bíblia diz... Paulo fala sobre o amor, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu faça isso, faça aquilo, se eu não tiver amor, de nada vale. Então, da mesma forma, ainda que eu pregue para todo mundo, se eu não tiver amor, de nada vale. Né? Então, a nossa atitude é essa. A mesma compaixão que Cristo sentiu por nós, nós devemos sentir pelos nossos semelhantes. Ilza? Sei que o tempo está avançado, mas eu queria também falar um pouquinho, né, sobre a compaixão. O tema da lição é o misericordioso. Então, por que nós fomos justificados por Cristo? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, não por nosso mérito, como nós vimos aqui, já falado bastante, nos amou de tal maneira. Né? Então, por amor, pela sua misericórdia, nós fomos alcançados por Cristo. Nós estamos aqui pela fé. Nós não vivemos o momento em que Jesus foi pregado na cruz, mas nós recebemos a palavra, nós cremos nela e nós estamos aqui.
né, aprendendo ainda cada vez mais, porque é um caminhar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a porta. Nós passamos pela porta, estamos caminhando. Né? O Tiago também fala que a fé sem obras é morta. Né? Então, a obra tem que ser consequência da prática da nossa fé em Cristo Jesus. Nossas obras são para que sejamos compassivos com todos, que esse amor que nós recebemos, nós possamos multiplicar. Né? Então, Jesus contou isso numa historinha, no qual havia o justo juiz perdoado uma dívida de um certo homem. Né? Ele foi ao juiz, pediu perdão, o seu credor, ele perdoou. Mas quando ele teve a oportunidade de manifestar o seu perdão, ele não o fez. O que aconteceu com ele? Né? Ele foi condenado mais uma vez. E assim é o nosso caminhar com Cristo. Se nós não tivermos também boas obras, reconhecendo o amor de Deus, nos convertendo diariamente, obedecendo a sua palavra, nós vamos viver sobre o jugo do pecado novamente. Então, nós precisamos entender isso, que o amor de Deus foi imenso para que ele desse o seu filho para nos resgatar, para nos justificar, porque Jesus, irmãos, ele é como ele fica na nossa frente. Se nós lembrarmos o que está escrito na palavra, antes de Jesus, para entrar no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, no qual a sua morte e ressurreição lhe rasgou o véu. Mas para que Deus olhe para nós, Jesus se coloca na frente. E é assim que nós somos justificados diante de Deus. Jesus está à nossa frente e assim Deus pode nos olhar e nós podemos nos achegar ao Pai. E esse mesmo amor, com muita humildade, receber, porque não é mérito nosso, já foi falado aqui, mas devemos multiplicar. Com o mesmo amor, perdoar no caminhar, no dia a dia e amar os nossos irmãos. Amém. Conversão diária. Vamos ao desafio semanal. Pela graça do bom Deus, chegamos ao final de mais um estudo. Neste estudo, aprendemos sobre o ato divino da justificação, pelo qual fomos declarados justos. Vimos que essa declaração de Deus em nosso favor é uma obra graciosa. Não temos mérito algum por havermos sido declarados justos. Vimos também que a justificação só foi possível mediante o sacrifício amoroso de Jesus no Calvário. Com base no que estudamos, concluímos que a obra divina da justificação instiga-nos a sermos humildes e compassivos. Assim sendo, que tal refletirmos nessa semana sobre a nossa humildade? Será que temos nos considerado mais santos e mais merecedores da salvação que os demais? Além da reflexão, procure ajudar alguém. De repente, há uma pessoa próxima a você que necessita de um conselho, de um consolo, uma ajuda em alguma área específica. Faça o que puder em favor do próximo. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade, né, e vamos nos lembrar, irmãos, do julgamento, né, do juiz que aceitou a sentença no lugar do réu. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu vou pedir para o presbítero Adinel, por gentileza, para estar orando pelos ofertantes. Não está? Então eu vou pedir para a diaconisa Salete. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã do Teu santo dia. Obrigada, Jesus, pelos Teus ensinamentos, meu Deus. E principalmente obrigada porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus Santo, em nome de Jesus nós te pedimos que abençoe esta oferta que nós vamos arrecadar, que Teus filhos bondosamente trouxeram à Tua casa, juntamente com os seus dízimos, Senhor. Abre as janelas do céu e derrama sobre nós a Tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores. Muito obrigada, meu Deus Todo-Poderoso. Amém.
A irmã Esther Nogueira pede oração aqui. São vários seus familiares. Então, essa semana, vamos tirar um dia aí, orar pela família dela. E quero agradecer também a Deus por estar hoje aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos da escola bíblica, a todos os que participaram, os que estão aqui junto com nós. E quero encerrar essa escola bíblica em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, agora, nesse momento, passo a palavra à direção do culto, em nome de Jesus.